E que tipo de empresa que você vê que mesmo nessa queda toda, juro alto, incerteza fiscal, não são oportunidade e podem não se recuperar? Olha, acho que, né, a resposta óbvia que vem pra gente nesse primeiro momento é empresas muito endividadas, né? Então, por exemplo, uma Casas Bahia da vida, que inclusive está subindo 30%, 40% nos últimos dias, ela ia lidar muito mal, né, nesse cenário, porque esse cenário de fiscal ruim exige juros altos, né? Uma empresa que está ali endividada, no fim do dia ela está trabalhando, está funcionando só para pagar essa dívida e muitas vezes ela não consegue nem pagar essa dívida, né? Então, por exemplo, uma Casas Bahia, uma Cosan que está no setor de petróleo e gás, mas também muito endividada, ela lida mal nesse cenário, né? E aí, acho que de outros setores, né? Então, setores não essenciais, consumo não essencial, turismo também sofre bastante, a construção acaba sofrendo, né? Porque os financiamentos secam, os lançamentos também diminuem. Então, são tipos de empresa que eu tomaria mais cuidado. Então, aquelas empresas que no final das contas estão endividadas, dependem para conseguir funcionar da melhor forma do juro baixo e com o juro se mantendo alto durante mais tempo e a economia desaquecendo, são empresas que são mais sensíveis, então, no final das contas. Sim, com certeza, né? E aí não adianta a gente comprar agora esperando que vá dobrar, triplicar de valor, sem nem entender, né, como que funciona o negócio ali, porque é complicado, né? Situações assim matam empresas e muito investidor acaba traumatizado, sai do mercado, fala que renda variável é cassino, enfim. E a situação econômica do Brasil agora em 2025? Você considera que é mais perigosa ou mais vantajosa em relação a crises passadas? Então, por exemplo, 2008 ou 2015 também. O que você vê sobre isso? Olha, eu acho que falando economicamente, a crise atual ela é mais branda, né? Ela é menos grave do que lá em 2015, mas tem algumas semelhanças aí que a gente tem que ficar atento, né? Então eu trouxe até aqui uns dados para compartilhar com vocês. 2015 e agora a gente tem algumas coisas parecidas, né? Então a primeira é o preço das commodities caiu bastante no período, então como a gente já falou aqui, o Brasil é uma grande fazenda, tem petróleo e tem minério, e a gente depende muito disso. E aí quando o preço cai, o Brasil começa a sofrer, tem menos arrecadação, enfim. E também o Estado ele expandiu os gastos e ignorou completamente a responsabilidade fiscal. Vamos gastar, depois a gente vê, faz 1001 programas, enfim. Então essas coisas a gente está vendo acontecer agora, né? E são os principais responsáveis aí pelo cenário deteriorado que a gente tem. Mas tem um ponto que muita pouca gente está falando e que é muito importante para a gente entender a crise aqui no país, que é justamente a concessão de crédito concedido pelos bancos públicos. Então, lá em 2012, mais ou menos, o governo Dilma começou a liberar muito crédito com os bancos públicos, né? Principalmente BNDES, BB e Caixa. E aí, os bancos privados aqui no país são os que geralmente distribuem a maior parte do crédito. Só que, quando a situação está ruim, como foi lá na época, eles diminuem essa distribuição de crédito, até porque, né, aquela questão de risco e retorno, eles trabalham para ter lucro. Só que aí o governo foi lá e começou a expandir o crédito via bancos públicos. E aí isso criou um descasamento ali, né, em temas econômicos. E aí, isso acabou contribuindo muito para a crise, ela se aprofundou muito lá em 2015, 2016, o PIB caiu mais de 3% no período, então acho que esse é um fator que pouca gente está falando, mas que é muito importante da gente observar. E agora não está acontecendo isso, né? Então é um indicador para a gente ficar de olho, por isso que eu acho que a crise agora ela é mais branda do que lá em 2015. Exato. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.